Nós estamos aqui com o pesquisador e historiador Marcelo Borges, autor do livro História da Ayahuasca no Brasil, um estudo ontológico sobre as fronteiras da travessia humana com o suprassensível. E nós gostaríamos de saber dele como é a utilização da Ayahuasca nos dias de hoje. Se ela é uma utilização que segue as linhas raízes da Ayahuasca ou se já é uma utilização disseminada em outras instituições e até mesmo fora das instituições. Certo. Conforme abordamos, as linhas raízes sofreram alterações profundas após o falecimento de seus fundadores. E atualmente, a comunhão da Ayahuasca no Brasil, ela encontra amplas formas de manifestação cultural, muitas que sem ligação alguma com a tradição deixada pelas linhas raízes. Trabalhos que seguem de forma autônoma, indivíduos que têm as plantas cultivadas em suas propriedades e realizam também a comunhão da Ayahuasca, inclusive de modo sério, respeitoso à bebida, buscam a sua conexão com o que lhe é sagrado, sem a formalidade de uma instituição. No entanto, também há formas de utilização da bebida que seguem a caminhos totalmente adversos da história da bebida, ou seja, a busca pela conexão com o sagrado, a utilização dessa bebida, inclusive, descontextualizada de qualquer expressão religiosa ou espiritual. O uso da bebida até em festas identificadas como rave, festa trance, ou de forma vulgarizada junto com outras substâncias, como a própria maconha, ou bebidas alcoólicas, e caminhos adiante que as autoridades precisam tomar atitudes a respeito. Agora, a respeito das vertentes mais atuais, nós temos um florescimento muito grande de tradições que fazem o uso da Ayahuasca unificando diferentes matrizes espirituais, como orientais, tradições identificadas como da nova era, o New Age, tradições que vão pela própria espiritualidade da cristandade, tradições que unificam outras formas de expressões do xamanismo, ou mesmo das tradições africanas, como a Umbanda, conhecida uma linhagem com o nome Umbandai. Então há uma multiplicidade como nunca houve antes na história do Brasil. Esse é um ponto comum ao entendimento de todos. Os problemas são aqueles ainda referentes ao uso de substâncias psicoativas junto da bebida, principalmente pela vertente deixada pelo Sebastião de Mota Mello, que nós abordamos no livro com uma precisão tamanha que os leitores, para compreender esse processo, de fato precisam ler o que está escrito aqui. Nisso que você está falando, Marcelo, nós percebemos que no livro existem várias denúncias a respeito do comércio com a ayahuasca, né, a utilização de drogas, como você bem falou, e o narcotráfico. Como é que é feito isso? Onde é que essas práticas ocorrem? Você poderia explicar melhor para a gente? Sim, após então, o falecimento, né, Cirineu, Sebastião Mota Mello criou o Ceflures na colônia 5000 e depois se estabeleceram numa região do Amazonas, o estado do Amazonas, a região da Boca do Acre, às margens do Igarapé, Mapiá, fundando o Céu do Mapiá. Ali, Padrinho Sebastião, iniciou a expansão dos Ceflures e do Santo Daime para o Brasil e para o mundo. Lá, ainda hoje, é o local onde o Ceflures opera todas as suas atividades, inclusive com o uso dessas substâncias. É de comum conhecimento de todas as comunidades ayahuasqueiras do Brasil, essas informações que eu estou repassando aqui. Os centros do Ceflures são responsáveis para o uso indisseminado dessas substâncias junto com o Santo Daime. O problema histórico que se apresenta é que o próprio Padrinho Sebastião apresentou esse aspecto
ritualístico, identificando como se fosse o legado do mestre Irineu, e de forma desrespeitosa com o fundador da doutrina, Raimundo Irineu Serra foi associado com as práticas do Padrinho Sebastião. Todos acreditavam então que o Padrinho Sebastião era o sucessor do mestre Irineu e que o próprio mestre Irineu havia instruído o uso da Santa Maria Maconha junto com o Santo Daime. Esse é o elo histórico de onde começou toda a problematização do uso da ayahuasca no Brasil contemporâneo, já no final dos anos 70, mas principalmente no decorrer dos anos 80. Daí, hoje, os centros dos ceflures no Brasil e fora do Brasil são os responsáveis pelo uso dessas substâncias proibidas por lei junto com a ayahuasca. As pessoas que se direcionavam aos centros dos ceflures com o interesse de conhecer a bebida e a tradição do mestre Irineu, lá sofriam um processo de aliciamento gradual até ser revelado o uso da Santa Maria, e a pessoa já nos anos 80 frequentando às vezes até por 1 ou 2 anos o culto, geralmente no momento do seu fardamento tinha o conhecimento e a iniciação ao uso dessas substâncias. Dessa forma, compreende-se que houve de fato um distanciamento da tradição deixada pelo mestre Irineu com a prática recorrente no Brasil. A pergunta que se faz: se há o uso dessas substâncias, haveria então uma forma de produção e distribuição dela no Brasil? Nós fizemos essa pergunta à organização que eu faço parte, o Céu Nossa Senhora da Conceição, direcionamos às autoridades brasileiras esses questionamentos e perguntamos ao Departamento de Polícia Federal, através de uma denúncia no ano de 2009, na qual eu, Marcelo Henrique Ribeiro Borges, escrevi, assinei e encaminhei ao diretor-geral da Polícia Federal do Brasil o seguinte questionamento: haveria na Amazônia uma base de produção de cannabis sativa? A Polícia Federal, de acordo com fontes jornalísticas que são citadas neste livro, no caso, teve a Gazeta do Acre, e identificou a região da Boca do Acre como um centro de plantio de maconha e também uma rota do narcotráfico internacional. De acordo com a reportagem assinada pelo jornalista Adailton de Oliveira, a maconha produzida no céu do Mapiá era capaz de abastecer Rio Branco e era usada como moeda de troca para a pasta base que vinha da Bolívia, e os ceflures pagavam essa pasta base com a maconha produzida no céu do Mapiá. Indo mais além, nós apresentamos nova denúncia à Polícia Federal, identificando centros no Brasil vinculados aos ceflures e que poderiam manter essa mesma conduta. E também as autoridades da Presidência da República, através do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, órgão vinculado na época de 2009 ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a antiga Casa Militar, dirigida então pelo general Jorge Armando Félix e o general Paulo Roberto Iog de Miranda Uchoa. Nós apresentamos essa denúncia e identificamos os principais centros no Brasil responsáveis por essa prática, que pela legislação nacional é enquadrada como narcotráfico. Então, assinamos já não mais apenas a minha pessoa, mas centenas de institutos vinculados ao Céu Nossa Senhora da Conceição, pessoas jurídicas com seus devidos cadastros na Receita Federal, CNPJ, e ao CONAD encaminhamos uma listagem no início de março de 2010, ocasião em que nós solicitamos a intervenção urgente nesses centros. Identificamos como um primeiro ponto de narcotráfico dos ceflures nessa lista o centro, na época dirigido pelo cartunista Glauco Vilas Boas, o Céu de Maria. Isso cerca de 15 dias antes da tragédia ocorrida em Osasco, na qual o próprio Glauco e seu filho Raoni foram de forma sumária e trágica assassinados por um dos seguidores daquela vertente, daquela doutrina. Caso as autoridades brasileiras tivessem
levado a sério a denúncia que nós apresentamos e a solicitação de intervenção, quem sabe essa tragédia teria sido evitada tanto pelo tratamento adequado que o assassino deveria ter, já que ele, além de ser portador de uma doença mental, teve o seu quadro clínico agravado a partir das substâncias utilizadas junto com a ayahuasca, como hoje é a avaliação da justiça brasileira dentro dos seus fóruns, inclusive psiquiátricos, já que o assassino foi enquadrado como portador de uma doença mental. Então, nesse sentido, o Ceflures ele mantém uma rede mundial já de aliciamento dos buscadores espirituais para o mundo do crime e do narcotráfico. Esse fato é apresentado no livro através de todas as denúncias que nós fizemos. Primeiro, Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, CONAD, Presidência da República, diretamente ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aos deputados, através da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, e também ao Ministério Público Federal, através de uma série de 3 denúncias que nós apresentamos, inclusive envolvendo autoridades do CONAD em todo esse processo. Agora, a situação se tornou tão mais grave que o Ceflures não está mais sozinho, pois muitas das pessoas que ao longo dos anos 80 e 90 conviveram ali dentro e aprenderam essas práticas, começaram a disseminar fora da própria institucionalidade da organização. E hoje, então, há uma proliferação enorme de centros ou então mesmo organizações que estão fora do controle dos Ceflures, que mantêm um processo de aliciamento, apologia, uso e narcotráfico de substâncias proscritas junto à comunhão da ayahuasca, usando o nome do Santo Daime, usando o nome do Mestre Irineu e usando todo o legado indígena do passado ancestral das terras anciãs, hoje chamada de América. Uma vez que você apresentou essas denúncias perante as autoridades públicas e também espalhou essas denúncias das formas que você pôde no contexto brasileiro, houve pessoas que corroboraram essas denúncias, que procuraram você para fornecendo fatos, para dizer que realmente isso daí estava acontecendo, ou isso foi uma coisa mais que você buscou e não houve ninguém mais que te ajudou nesse processo? Bom, vamos esclarecer. Não fui eu que comecei essa batalha. Ela já existia antes mesmo de eu nascer. Nasci em 1981. Lá no Acre, aquelas correntes ligadas ao Alto Santo, à Barquinha, que eram contrárias à prática de Sebastião de Mota Mello, tentaram, mas de forma tímida, denunciar as autoridades por volta dos anos 80 esses problemas. Mas foram intimidados e até desistiram disso. Se fecharam em suas comunidades, buscaram criar ilhas nas quais viviam de forma segura, mas lá fora ocorria o comércio disseminado, tanto que é de conhecimento notório, qualquer taxista de Rio Branco, no Acre, sabe aonde vende ayahuasca, qualquer turista pode comprar ayahuasca. Isso é um fato, é só chegar lá e perguntar aos taxistas. Isso vem desde os anos 80. Bom, eu comecei a comungar ayahuasca em 2002. Eu não tinha conhecimento sobre isso, nem sabia das diferenças do Alto Santo, e logo no início da minha jornada, eu tive conhecimento então da existência da fundação do Céu Nossa Senhora da Conceição, pelo xamã Gideon dos Lacotas, que é seu nome espiritual, seu nome de registro de batismo, Emiliano Dias Linhares. De forma pública, já a partir de 2004, ele começou a apresentar, primeiro dentro das comunidades ayahuasqueiras, a denúncia de que isso estava ocorrendo. O aliciamento, o comércio, e ele mesmo frequentou os Ceflures durante um tempo lá no Céu de Maria de Osasco. E na época, então, ele inclusive citava que o próprio Raoni, filho do Glauco, servia numa bandeja cigarro de maconha durante o ritual. Isso é registrado através da Rede Internacional de Computadores e no próprio livro que ele chegou a lançar em 2006, Santo Daime Revelado, Drogas, Fraudes e Mentiras, onde ele tem ali depoimentos de inúmeros pioneiros da doutrina do Daime,
a começar pela viúva do mestre Irineu, Dona Peregrina Gomes Serra, e de alguns outros que dão testemunha desses fatos. Então ele começou a batalha pelo que ele recebeu de orientação espiritual para fundar uma obra, limpar o nome do mestre Irineu e erradicar essas máculas dos rituais envolvendo a ayahuasca no Brasil. Então, a partir do movimento que ele criou, eu que já me senti incomodado com o que eu vi e conheci dentro do Santo Daime e fora dele também, eu me identifiquei com esse processo e vi que poderia, a partir da própria instrução encaminhada, que eu já tinha no jurídico, um pouco do berço da minha casa, meu pai é procurador federal, então eu já recebi algumas orientações e instruções a esse respeito. Mesmo sendo historiador, eu sempre estive vinculado, de certa forma, ao campo jurídico no Brasil, a filosofia da história, a filosofia do direito e etc. Então, nesse sentido, eu que fui agregar forças à batalha que ele já tinha iniciado e que já tinha junto dele centenas de outras pessoas, como advogados, militares, antropólogos, médicos, outros professores, pessoas comuns, sem formação acadêmica, mas que também tinham passado por dentro dos Ceflures. Esse é o X da questão. Pessoas que estiveram lá dentro e vieram fazer parte dessa comunidade, desse movimento, porque tiveram suas vidas arrasadas, a vida das suas famílias arrasadas. E a partir do momento que nós começamos, então, a dar um movimento maior, inclusive com a apresentação dessas denúncias, nós tivemos sim o apoio de outras pessoas, a começar por próprias autoridades. Imagine bem, ao apresentar uma denúncia à Polícia Federal, eu assinei representando a obra que eu faço parte. Contudo, eu não fiz sozinho, eu não fiz por minha própria iniciativa, mas eu assumi pessoalmente toda a responsabilidade, em todos os planos. Eu expus minha cara a tapa e o meu peito a bala para levar essa discussão à frente. E dessa forma, após as investigações da Polícia Federal, eu fui intimado em minha casa, de forma muito respeitosa pelos agentes da Polícia Federal, para prestar um novo depoimento na Superintendência de Goiânia. E eu compareci no dia marcado, encontrei-me com o doutor Deuselino Valadares dos Santos, delegado, e inclusive eu quero aqui prestar minha homenagem a todas as autoridades da Polícia Federal que eu sempre tive contato, pessoas muito bem qualificadas, respeitosas e extremamente éticas e profissionais. Estão de parabéns. Nossos documentos citamos até essa organização como um baluarte da nação brasileira, como tem demonstrado em tantos outros aspectos. Então, meus cumprimentos novamente. Nesse sentido, eu prestei um novo depoimento. Citei, inclusive, em Brasília, na capital federal, uma organização chamada Céu do Planalto, dirigida pelo Fernando de la Roque, onde nós temos um depoimento de uma pessoa que sofreu o processo de aliciamento lá dentro, resistiu e sofreu agressões, inclusive físicas. Isso já no ano de 2009. Não são coisas do passado. E a partir daí, nós lançamos vídeos, documentos na rede mundial de computadores, a internet, e inúmeras outras pessoas apareceram. Até mesmo alguém que era responsável pelo narcotráfico dos Ceflures lá no céu do Mapiá, ainda com o Sebastião em vida. Esse depoimento está preservado no nosso livro. Nós guardamos o nome do depoente, por questões óbvias, é claro, e ali ele cita como era o processo, inclusive de produção da cannabis sativa lá no céu do Mapiá, em determinadas regiões isoladas, como ele mesmo foi responsável em fazer a travessia de mudas de maconha, mudas de mariri, chacrona, mais da bebida, por várias partes do território brasileiro. Isso nos anos 90, 80 e 90. Ele cita isso ali, o depoimento está pronto. O mais cruel presente nessa narrativa é como as próprias crianças do céu do Mapiá foram descritas por ele, como robozinhos capazes de fazer os pitos de maconha. Leia, você verá como o próprio Sebastião o iniciou lá na igrejinha chamada de Estrela, no uso da maconha. Então, respondendo a essa pergunta, não,
não estou sozinho, não estive sozinho, próprios parlamentares, deputado federal do estado de Goiás, meu estado, Dr. Pedro Wilson Guimarães, ex-prefeito de Goiânia, nos recebeu, foi o nosso representante no Congresso Nacional, pessoa que inclusive foi autor do pedido de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Participamos, o senhor Emiliano Dias Linhares e eu, representando a nossa obra, eu como historiador, o general Uchoa e também o representante de uma das vertentes da União Vegetal, Flávio Mesquita, representante do Centro Espírita Beneficente União Vegetal. Isso no dia 24 de maio de 2010. E ali, de forma pública, notória, apresentamos a denúncia em rede nacional pela TV Câmara, ao vivo, sobre a organização criminosa que é o Cefures. E identificamos o nome dos seus responsáveis como chefe das quadrilhas: Alfredo Gregório, filho de Sebastião, e Alex Polado de Alverga, com este sim, o grande cérebro da organização. Interessante destacar que durante a nossa investigação, e eu com a minha pesquisa, nós fomos desvendando parte desse processo que estava totalmente obscuro para nós. Quando nós começamos essa luta, nós nem fazíamos ideia do emaranhado de problemas que envolviam inclusive autoridades. São coisas novas, são fatos que mostram a omissão, inclusive do próprio Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Tudo isso documentado e já apresentado ao Ministério Público Federal.